Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é fundamental num projeto audiovisual ou numa fotografia, que é o roteiro. Mas o que seria o roteiro? Para que ele serve? Vamos discutir isso agora. O roteiro nada mais é do que um documento, um texto escrito, que vai servir como guia do seu projeto audiovisual ou da sua fotografia. No caso dos projetos audiovisuais, como filmes, videoreportagens, documentários, também vai estar incluso os diálogos entre os personagens. Vamos então ver todos os elementos que devem constar de um roteiro. O primeiro elemento é a locação. Onde será produzido? Dentro de uma casa ou escritório? Em um parque? Em um jardim? Na rua? Será gravado durante o dia ou à noite? E o cenário, como será? Terá quais objetos cênicos? Vocês vão conversar um pouco mais sobre isso na aula de cenografia. O projeto terá personagens? Quem serão? Eles terão um figurino? Qual será ele? Devem ser definidas as falas dos personagens e em que ordem aparecem. A ordem de gravação das cenas também é importante, porque nem sempre é a mesma que aparecerá no produto final. Tanto no caso do audiovisual quanto da fotografia, os elementos são os mesmos, com exceção dos diálogos. Normalmente, no caso da fotografia, é feito o briefing da foto, que é onde o cliente vai especificar tudo que ele precisa que apareça no seu ensaio fotográfico. Caso seja um ensaio autoral, é no briefing que você vai colocar todos os elementos que você vai precisar para produzir a sua foto, como por exemplo, os personagens, eles vão ter personagens, quem são eles? São personagens animados, pessoas, são inanimados. Vai ter que conter a locação, ou seja, onde você vai fazer essa foto, os cenários, e também informações técnicas, como que iluminação você vai precisar, que tipo de equipamentos, mesmo um roteirinho que você precisa ter com você para saber tudo que você vai precisar para produzir a foto como você gostaria que ela ficasse. E agora a gente vai começar a escrever o roteiro. Por onde a gente começa? Eu não vou dar aqui uma receita de bolo, pois ela não existe. Cada roteirista tem uma forma de trabalhar. Mas existem alguns elementos e algumas etapas que são importantes que vocês conheçam e que vocês sigam, pois elas precisam estar presentes no roteiro, especialmente se for um roteiro profissional que você pretenda vender para um cliente ou para uma produtora. Então vamos lá? Iniciando o seu roteiro. Onde buscar uma boa história? Mais do que uma ideia, você precisa ter uma boa história. Isso envolve bons personagens e um excelente conflito. Você também precisa ter em mente quem é o público que você quer atingir, para quem você está escrevendo esse seu projeto. Grandes histórias nem sempre precisam ser ideias extraordinárias ou super originais. Às vezes, uma ideia pequena, uma ação corriqueira, pode dar um excelente roteiro e um excelente filme, ou uma excelente foto. E onde você vai buscar essas ideias? Na vida cotidiana. Você pode observar as pessoas andando nas ruas, no metrô, você pode ter a ideia lendo um livro, você pode ter a ideia ouvindo uma notícia no jornal ou tomando um café. Na verdade, você tem que estar atento para as pequenas coisas que acontecem, para todas as referências que você tem no seu dia a dia e ficar imaginando se essa referência de repente pode dar uma boa história. Também é muito importante que vocês busquem outras referências. Por exemplo, você teve a ideia de escrever sobre um conflito entre mãe e filho. Então, vá assistir filmes que falem sobre esse tipo de conflito. Leia livros, assista peças de teatro, se informe, veja qual é a abordagem que foi dada nesse filme que você assistiu. Existe uma forma diferente de abordar esse conflito? Uma forma mais original? Uma em que você possa pôr a sua cara?
Aí você vai começar a escrever esse roteiro. Mas é importante lembrar que o roteiro não é um romance, tá? Não é um livro. Você tem que se focar nas ideias visuais. Você tem que fazer com que a pessoa que está lendo o seu roteiro consiga imaginar na cabeça dela todas as ações, tudo que vai ser mostrado nesse filme ou nessa foto. Defina o conflito do seu filme. Alguns tipos clássicos. Vamos falar um pouco sobre conflitos. Eles estão presentes na nossa vida cotidiana. Todos os dias precisamos tomar decisões, como se vamos sair para comer fora ou vamos cozinhar o nosso próprio jantar, por exemplo. Esse é um conflito bem simples e rotineiro. Existem conflitos mais complexos, como a decisão de parar de fumar, por exemplo. Vou mudar de emprego? Vou pedir o divórcio? É assim na nossa vida real e é assim na vida dos personagens também. Eles estão sempre tendo que tomar decisões e isso vai afetar o caminho que você vai dar para o seu roteiro. Assim como nós na vida real, os personagens também enfrentam obstáculos. Na dramaturgia clássica, o conflito consiste num personagem que tem um objetivo, mas ele enfrenta dificuldades para conseguir realizar essa sua necessidade. Isso vai se desenrolando durante até o roteiro, até uma finalização, em que ele vai conseguir ou não atingir esse objetivo. Então, nesse caso, o conflito está trabalhando contra o protagonista. Qual será o conflito da história? Você já tem um? Senão você precisa criar. Existem vários tipos de conflito, mas tem 3 tipos que são os clássicos. Vamos a eles? O primeiro tipo de conflito é o conflito interno, ou seja, do personagem com ele mesmo. Pode ser uma luta interna contra um desejo, contra uma necessidade, contra um vício. O segundo é o conflito pessoal, ou seja, entre o protagonista e alguns outros personagens secundários no seu roteiro. O terceiro tipo de conflito é o extrapessoal, ou seja, entre o personagem e algo não humano, que pode ser uma empresa ou a natureza, por exemplo. Nas tramas mais complexas, normalmente existe mais de um tipo de conflito acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes tem um conflito maior, central, e conflitos menores, ou conflitos que acontecem com os personagens secundários, por exemplo. Um bom exercício para treinar é tentar identificar o conflito nos filmes ou nas séries que vocês tenham assistido. Pense qual é o conflito central. Tente descrevê-lo em uma única frase. Por exemplo, jovem advogado, larga a carreira de sucesso e vai viver no campo. Esse é o conflito central do filme. Isso é uma forma de ajudar vocês a pensar no conflito que vocês vão escolher para o seu projeto. Construa personagens consistentes. Ficha de personagem. Vamos falar um pouco de um elemento essencial, que são os personagens. Você tem que conhecer a fundo esse personagem. Você tem que definir uma história para ele. Como ele é? Qual é a aparência dele? Ele é alto ou baixo, gordo ou magro? O que ele pensa? Como foi a infância dele? Quais foram os hobbies dele? Ele tem os pais vivos ou mortos? Ele se dava bem com os pais? Qual é a cor preferida dele? Enfim, você tem que conhecer o seu personagem tão a fundo como se ele fosse o seu melhor amigo. Às vezes, esses elementos todos não vão entrar no seu roteiro, no seu filme, mas é importante para que esse personagem tenha consistência. Existem várias técnicas para traçar o perfil do personagem. Uma das mais utilizadas pelos roteiristas é a ficha do personagem. Esse é um exemplo de ficha de personagem para você começar. Ela contém algumas informações básicas e você pode e deve incluir outras questões. Lembrando que quanto mais souber do personagem, melhor. Curva dramática, a intensidade do filme. Bom, a curva dramática, ela parte de um lugar de estabilidade, vai crescendo conforme a ação dramática vai acontecendo, até atingir o seu cume ou o seu clímax, e depois ela vai descendo, se resolvendo, até atingir a normalidade novamente. Essa curva dramática normalmente acompanha o chamado arco do personagem. O arco do personagem é o caminho que esse personagem vai percorrer durante a sua história, que é a trama do personagem. Ou seja, ele vai começar em um ponto,
que você decidiu iniciar a sua narrativa. Aí ele vai superar ou não um trauma, vai resolver ou não um conflito, até atingir o final dessa sua história. A curva dramática é responsável pelas diferenças de intensidade durante o filme. É ela que vai nos deixar ansiosos ou tensos no decorrer da trama. Na curva dramática clássica, a história começa de um ponto inicial escolhido para apresentar a situação e o protagonista está em equilíbrio. Há então uma ruptura desse equilíbrio e o protagonista parte em busca de um novo equilíbrio, representado pelo crescimento da curva. O conflito alcança seu grau máximo no clímax e depois a situação se resolve. Bom, pessoal, já vimos muitas coisas por hoje. Vamos continuar na próxima aula. Então, como início, eu gostaria que vocês começassem a procurar qual vai ser a ideia central da sua história. Pode ser também que vocês queiram fazer um projeto de fotografia, o que também precisa de uma ideia central. Como eu falei no começo, estudem, pesquisem, observem as pessoas, pensem em algum conflito, em alguma coisa que possa ser interessante que vocês narrem para as pessoas. Quem são as pessoas com quem vocês querem falar? Comecem a desenhar esse projeto de vocês. Se quiserem, como vocês vão estar estudando tanto a linguagem do cinema quanto a de fotografia, podem pensar em 2 projetos, um para cada um das 2 aulas. Comecem a pensar nos personagens. Peguem essa ficha de personagem e tente preencher uma delas, pelo menos para o personagem principal da sua trama. Bom, semana que vem vamos continuar com as etapas para a criação do nosso roteiro final. Vamos passar pelo argumento, pela escaleta, vamos descobrir o que significa isso. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me escrevam e até a próxima aula.